Boa noite para quem tá à noite, bom dia para quem tá de dia. Como é que vocês estão? Como é que foi esse carnaval aí? Pularam muito? Se divertiram muito? Começou a semaninha curta, né? A semaninha gostosa, né? Semaninha apenas de 3 dias. Semana começa na quarta, mas já vai encerrar, já vai chegar o fim de semana novamente pra gente, né? Coisa boa demais, né? E estamos aqui, né, para tentar falar um pouquinho. Teve um conteúdinho? Teve. Hoje no ao vivo ali, teve o que colocar no programa, né? Programinha de quarta sempre é murchinho, mas a Globo sempre tá tentando trazer alguma coisinha pra gente ter algum conteúdinhos aqui no dia de quarta-feira, apesar de que hoje a casa também teve muito burburinho, né? Movimentação, briga em si, não. Teve início de uma brigazinha ali na hora de escolher quem ia para os barrados no baile, teve, né? Mas era muito rápido. Jonas escolheu novamente Milena, né? Crueldade com a tia Milena, escolhida novamente para ficar fora da festa do Jonas, né? E ele falou que ia escolher porque eles finalmente descobriram que ela que sujou as roupas do cowboy, né? Isso porque eles nem imaginam que foi a tia Milena que deu fim na água do cowboy, né? Mas isso daí agora a gente vai comentar melhorzinho sobre o que aconteceu no dia. E vou falar aqui o que não apareceu na edição, né? Depois nós mostramos o que apareceu na edição, né? Apareceu que eles estão convencidos, os dois lados, de que Marcelo era um paredão falso e que Marcelo está em algum lugar vendo eles, né? E parece que a produção resolveu dar uma sacaneada ali neles, fez uma trollagem ali com eles, né? Mas me parece que a parte da água não, né? Porque assim que o paredão acabou, todo mundo ali conjecturando, né? Que era paredão falso, era paredão falso, né? Todo mundo na casa ficou muito triste com a saída do Marcelinho, né? Já tinha um tempo que não via toda a casa triste, né? Eu acho que nenhum paredão, acho que todos os paredões que teve até agora. O grupo, os aliados ficaram tristes, mas os inimigos não. Mas dessa vez todo mundo ficou triste, ó. Marcelinho pelo menos saiu amado pela casa, né? Teve umas tretinhas após isso, né? Mas também nada que fosse algo homérico, assim. Teve a briga ali no comecinho da edição, mostrou um pouquinho que a tia Milena puxou a Samira, né? Que a Jordana queria dar um abraço, mas a Jordana hoje repercutiu na casa o dia inteiro, que ela nem lembrava que tinha votado na Samira. Samira é insignificante para elas, né? E, para ser sincero, assim, para a maioria do público aqui fora também, eu mesmo só sei ver ela chorar. Pra mim, eu já olho pra cara dela, eu acho que ela tá chorando. Ela tá rindo, pra mim ela tá chorando. De tanto que essa mulher chora. Mas, enfim, não mostrou isso, mas assim, teve toda a coisa que tá circulando ali, né? O grupo da Ana Paula querendo fazer o Jonas perder as estalecas, né? Porque ele tá com 2.500 estalecas, né? Porque tá quase sempre no VIP, ganhou duas lideranças, né? A Ana Paula chama ele de pão duro, ele não gasta muito dinheiro, diz que é um dos que mais come na casa. Algumas pessoas falou ali, a Ana Paula trouxe isso, né? Que ele é o que mais come e ele ajuda do mesmo tanto, né? E aí é onde vem aquela parte de que comigo e com os meus tá bom, mas se fizer com a gente tá ruim, né? Porque eu não sei se vocês lembram, mas teve uma treta da Ana Paula com a Aline, porque a Aline queria dar um pouco mais de estalecas para poder comprar mais ovo, porque a Aline é vegetariana, então a proteína que ela come é ovo. E a Ana Paula chamou ela de egoísta, levaram isso até pro Sincerão. Só que dessa vez a Ana Paula, a Gabi, que deu 50 estalecas a mais para comprar morango, que ela tava com vontade de comer morango. E a Ana Paula, e todo mundo comeu morango. A Gabi mesmo lavou os morangos, já dias depois comprou os morangos, antes que perdesse. Ela lavou, pôs o morango, todo mundo comeu. Aí a Ana Paula foi cutucar o Jonas, né? Cutucar o Jonas e a Jordana ali, falando, você não deu a mais, você é um dos que mais come, todo mundo comeu o morango da menina, mas ninguém deu a mais, né? Depois eles lembraram que eles poderiam ter jogado isso na cara da Ana Paula. Gente, mas não adianta lembrar depois que a mulher saiu. Tem que estar esperto e falar na cara dela, uai, mas você não era contra a Aline comprar uma caixa de ovo, agora por que você é a favor da Gabi comprar a caixa de morango, né? Mas reality é isso, gente, é contradições mesmo, e o público vai comprar um lado e vai ficar desse lado, aconteça o que acontecer, né?
Mas fora isso, o grupo da Ana Paula tá querendo muito que o Jonas perca a estaleca. E fizeram cada plano mirabolante. Primeiro falaram que antes do paredão, que logo cedo a Ana Paula ia pedir para entrar no quarto do Jonas, para ver o quarto, que parece que ainda não tinha entrado no quarto. Ela entrou agora no finalzinho da noite, quase perto do ao vivo, ela entrou no quarto para conhecer. E se quando ela estivesse lá, ela disse que ia pedir para fazer um xixi e era para as meninas seguirem eles disfarçadamente e começar a gritar. A Sara voltou para ver se o Jonas saía do quarto e deixava a Ana Paula lá porque ele ganhava 500 estalecadas. É um planinho bom? É um planinho razoavelmente bom. Poderia prejudicar eles? Poderia prejudicar isso. A produção, como viu que isso era um plano, poderia não tirar estalecas do Jonas e sim tirar deles. Não, acho que a gente não vai saber. Eles dizem que esse plano eles vão fazer na festa, agora dizendo que o Marcelinho voltou. Diz que vão embebedar o Jonas, aí teve polêmica que se fosse um homem falando que ia embebedar uma mulher para fazer a mulher se cagar, que isso daria muita treta, mas, gente, a Ana Paula é a favorita do público. Então, é muito difícil ela se cagar aqui fora. Mas, enfim, aí ainda tá com esse plano de embebedar o Jonas, levar o Jonas ali pro quarto e eles gritaram que o Marcelinho voltou para ver se o Jonas sai, deixando a Paula sozinho. Fazer o que a Max fez na liderança dela, né? Que saiu do quarto 2 vezes, por sinal, que ela saiu a primeira e quando ela tava de volta no quarto ela ganhou as estalecadas e saiu novamente, deixou a Marciele mais o Breno lá no quarto e ganhou só uma estalecada. Devia ter ganhado 2. Mas esse é o plano deles, né? Um plano que a Samira trouxe, ou Samira muito da inteligente, é pegar o sal de cozinha da xepa, jogar no feijão e no arroz deles e falar para Ana Paula mexer. Esperar eles comer, porque aí a produção ia tirar a estalecada de todo mundo, porque eles estavam comendo comida da xepa. Ô planinho de bosta, gente. Tipo, se fosse eles indo lá, se eles estivessem sem sal, ou mesmo que estivesse com sal, resolvesse pegar um produto da xepa para usar no VIP, até que a produção poderia dar estalecada. Mas eu creio, na minha opinião, que se eles fizessem isso, acho que quem poderia ganhar estalecada ali seria a Ana Paula, que mexeu, que sabia do plano, estava ali, mas um planinho de bosta, né? Mas pelo menos estão tentando trazer algum conteúdo, né? Estão tentando trazer alguma briga. Enquanto isso, o grupo ali do Jonas e do Cowboy, mas as Mar, né? E a Jo, ficaram o dia inteiro confabulando se o Marcelinho estava na casa, se não estava, tentando limpar a barra delas, caso não foram sujas com o Marcelinho, isso e aquilo. Estão com muito medo de estar canceladas aqui fora. Eu acho que canceladas elas não vão estar, mas eu acho que principalmente assim, Jordana e Max, eu acho que elas estão achando que elas estão arrasando e que vão ganhar um monte de seguidores. E falam de Juliette, e falam que gosta de Juliette, mas não vai chegar nem no cheiro, né? Vão ser outras que quando sair, vai ser bem esquecíveis, né? O Marcelinho, que não era que tem uma comunidade que poderia abraçar ele, que é a comunidade gay, né? Nossa comunidade não abraçou ele, até agora também não vi abraçando o Breno. E ganhou 200 e poucos mil seguidores, né? Ficou chocado que a Chayane tinha 3 milhões. Mas esse dia eu vou fazer questão. Quando a Jordana sair, eu quero ver a cara dela no bate-papo com o eliminado. Na hora que ela vê a cara dela, de ver que ela não ganhou tantos seguidores e que a Chayane, que era igual eu, que não tinha nada de gente seguindo, que era pobre de seguidor, miserável de seguidor, ver que ela tá com mais 3 milhões, porque até agora ela tá com 3 milhões. Mas eu acho que ainda vai aumentar, acho que ela chega nos 5 milhões. E quando a Jordana sair e ver isso, porque a Jordana acha que a Chayane não é forte, ela até cogitou em chamar a Chayane pro paredão, porque eles confabularam o dia inteiro. O câmera de hoje, ele estava apaixonado nesse grupo, porque eu chegava a trocar de câmera para ver um pouco do grupo da Ana Paula e do Babu, mas na maioria do dia também eu estava dormindo, até entendo a câmera por isso, mas passava um pouquinho, eles jogavam para onde estava o pessoal do Jonas, do Cowboy ali, das Mar. Mas confabularam e pensaram e repensaram como que ia ser o paredão, o líder, que eles precisavam pegar o líder, que está menos pessoas na casa, chamando outro de grupão. E mais ou menos foi isso que não passou na edição. Agora vamos ver um pouquinho do que passou na edição, do que a edição tá dando uma melhoradinha. Não vou ser injusto, já falei mal da edição em vídeos anteriores. Tá boa? Tá maravilhosa? Não, não tá.
Tá perfeita? Também não tá. Já teve edições que a edição do episódio de cada programa era melhor? Teve. Mas já tá dando uma melhoradinha, né? Vamos ver agora que passou o carnaval, se esse povo dá uma tranquilizada e faz umas edições melhor pro povo que vê só pelo ao vivo, né? Porque senão só vai saber do que tá acontecendo de verdade no jogo, entender o jogo direito, quem tá acompanhando pay-per-view. Globoplay, né? Então, a gente teve uma dinâmicazinha hoje, que foi a máquina do poder, né? Que o Tadeu explicou ontem, na hora a Jordana comprou, né, a informação privilegiada, que já foi usada agora, ou seja, é o que eu tô falando e batendo nessa tecla. Quis informação de bosta. Eu tenho certeza que praticamente todo mundo que comprou, pagou 10 mil nessa informação, tá arrependido, tá? Ele pode até não expressar, até não falar, mas que tá, porque até agora, se fosse eu que tivesse comprado qualquer poder desse, moço, eu tava muito triste. Tava muito triste mesmo. Mas enfim, tivemos ali, né? Tocou-se uma musiquinha rapidinha ali e eles saíram correndo, né? O primeiro que chegou foi o boneco, mas esse grupo, o grupão agora, que virou o grupão, tá todo mundo lascado, ninguém tem estaleca. Quem tem mais estaleca é a Solange, mesmo assim é 600 e poucas estalecas. E mesmo assim tava dormindo no quarto de cima, ninguém quis chamar. E esse grupo, gente, ele é um grupão, mas eles não têm muita estratégia. O boneco tem as loucuras da cabeça dele, e o grupo tá rachando, tá começando a rachar, mas eles não pensam muito não. Em vez de eles chamarem a Solange e passar a ficha, porque logo em seguida Babu chegou a pegar a ficha, porque só eram 10 fichas. Babu pegou ficha, Juliano pegou ficha, e todos eles sabiam que eles não tinham... Porque as caixas custavam 150 estaleca. E Babu e Juliano sabiam que eles não tinham nem 150 estaleca para comprar uma caixa sequer. E aí, o que tinha deles, um pouquinho, que ainda era 360 estaleca, era o boneco, né? O boneco comprou duas, ó, você chegava lá, né? O Dami estava entregando uma fichinha para cada um que chegasse, entregou as 10 e encerrou. E tinham 10 caixas, né? Então, ou poderia todo mundo comprar uma caixa, mas você poderia comprar quantas caixas você quiser. O boneco tinha 360 estalecas, conseguiu comprar duas caixas, né? Duas caixas que não valia nada, né? Mas tá tudo bem, ele comprou a caixa 8 e a 5. Eu até anotei, mas não trouxe minhas anotações que eu anotei durante o dia, enquanto acontecia. Mas o boneco comprou duas caixas, aí o Babu e o Jonas não teve como comprar. O Jonas comprou 4 caixas, aí você comprava essa caixinha que saía por baixo, parecia aquelas máquinas que você compra suco, bombom, balinha, sabe? Você coloca o dinheiro, aí você... Não é aquela de capturar o brinquedo, que às vezes você coloca o dinheiro e não sai. Você colocou, você ganhou alguma coisa. Normalmente tem em shopping, essas coisas, hospitais, já vi muito, que você escolhe o produto lá, digita o número e cai lá embaixo o produto que você quer consumir. Aí, na verdade, eram essas caixas com os números das caixas, né? O Jonas foi o que mais comprou, que mais tinha estaleca, 2.500 estalecas, ele gastou R$600 de estaleca, e só não comprou mais porque não quis, porque a própria Ana Paula estava ali enchendo o saco dele, chamando ele de pão duro, né? E ele comprou 4 caixas, ficou 600 estalecas. E aí a Globo tinha soltado o gabarito, né? Que a caixa 1 tinha uma banana, a caixa 2 tinha um pirulito, a caixa 3 uma língua de sogra, a caixa 4 um cartão não ganhou nada, que foi até a Marcele comprou uma caixa, ganhou a caixa que veio não ganhou nada. Pelo menos os outros ganham um pirulito, um patinho de borracha, uma bala de coco, um anel de plástico, mas ela não ganhou nada. E, por último, ficou o cowboy, né? O cowboy comprou a última caixa, que o Jonas praticamente mais as meninas deixaram para ele comprar, porque sabia que ele era o próximo, e só tinha sobrado a 6. E a 6 era bem aqui estava o colar do poder, né? Aí tem as balinhas, as coisinhas que vinham dentro da caixa, né? Que ninguém queria mostrar um pro outro. Salvei algumas só pra gente tomar de exemplo, né? Um patinho de borracha, língua de sogra. E aí o cowboy comprou, né? O poder que a Jordana tinha ficado sabendo dessa informação privilegiada, que olha aí, não durou nem 12 horas. E eu não sabia, agora à noite que eu fui ver que estava escrito mesmo o que é, porque eu pensei que era só um colar sem falar nada. Porque durante o Globoplay eles não mostrou, eles estavam conversando meio que em código, com medo do Marcelo tá ouvindo, né? Achando que o Marcelo não tinha sido eliminado, mas estava no quarto secreto e tudo mais.
E aí falou, você ganhou um poder, no domingo você vai vetar alguém da prova bate-volta. Aí eu gostei. Porque aí tem como a pessoa é, planejar o que fazer. Porque esses poderes que, tipo assim, você ganhou um poder na hora que você vai descobrir, é muito chato, porque as pessoas acabam não articulando para poder fazer uma estratégia de jogo, né? E nesse momento tá precisando, porque senão daqui uns dias só sobrou 6, 5,5, porque a Gabriela ainda tá meio lá, meio cá, por causa da Chayane, mas sobrou praticamente 5 pessoas do outro grupo, e que se der vai ser um atrás do outro vazando. Então talvez seja um alívio de permanecer algumas pessoas ali que acaba dando enredo. E não é, você torce pro grupinho, não torce para ninguém. Mas a gente precisa de enredo. Apesar de que eu tenho quase certeza que na hora que os 5 do grupo vazar, vai ter enredo, porque o grupo já tá meio rachado. O grupão da Ana Paula do Babu. Na hora que esse povo sair, eles vão tratar um com o outro. Eles já estão falando que não quer jogar mais um com o outro, que não vão mais obedecer o que o outro quer, né? E aí eles se juntaram ali o grupinho, né? Falar, tentaram esconder tudo quanto é forma, de levar, pedir pro Jonas levar as caixas tudo pro quarto do Jonas, que ninguém podia entrar. O cowboy falou de guardar o colar dele na cueca, mas aí não tinha como guardar o papel, eles ficaram cogitando se ia buscar as caixas ou não. Mas por fim o cowboy pôs o colar e não deu explicações do que seria, né? Só para algumas pessoas da turma dele, né? E teve outra coisa que eu esqueci de mencionar. Não, mas aqui eles passaram. Eu pensei que tinha sido uma coisa que eu tinha visto no Globoplay, eles não tinha passado, mas eles passou, que é o Jonas acordando a casa. Aí também mostrou-se na edição, que eu tô seguindo aqui o que a edição mostrou, né? A edição mostrou também a puxada que a Milena deu na Samira, né? Porque a Jordana ia abraçar ela, coisa que a Jordana falou o dia inteiro que nem lembrava que votava na Samira, porque gente, elas não imaginavam que o voto dela ia ter peso nenhum. Elas achou que só ia jogar para alguém do grupo ali, e como elas estavam muito chateadas com a Samira, elas resolveram na Samira. Elas nem imaginavam que os 3 votos dela ia puxar alguém pro paredão, que foi literalmente para o paredão. Não conseguiu sair no bate-volta, né? Aí elas brigaram ali, a Milena chamou elas de falso e tudo mais. E novamente a Max desesperada chorando. Deve ter usado uma basezinha melhor, né? Eu falei isso no vídeo de ontem, né? E aí eles começaram a cogitar na ideia do Marcelinho não ter sido eliminado, ter sido um paredão falso, né? Que ele está com isso há semanas. O Boneco até falou, o Marcelinho podia ficar nesse quarto uns 15 dias. Aí o programa acaba, depois tira o menino do programa. 15 dias, é no máximo 2, 3 dias. É umas ideias, uns participantes parece que só vê Big Brother por corte de rede social, né? Porque não sabe como o programa funciona, gente. Como que eles mantêm alguém num quarto por 2 lideranças e depois traz a pessoa de volta? É gente que... Aí sim você vê que a pessoa não assiste o Big Brother, não acompanha, não sabe como as dinâmicas funcionam, né? E isso foi uma coisa que irritou a Ana Paula hoje também. Esse achismo, né? Aí cortou-se a água, que aí deu mais esperança ainda. Isso eu acho que não foi a produção brincando com eles. Eu acho que aconteceu algum problema de encanação, porque a água acabou até nos bebedouros. Parece que é só o do VIP que não acabou totalmente, porque parece que o do VIP é melhorzinho. Acho que é aqueles que já gela a água, então mantém uma quantidade de água dentro dele para ela estar gelada. Coisas da minha cabeça. Mas a Ana Paula foi falar, né? Foi dar uma alfinetadinha ali neles e aproveitou para falar que estava sem água, né? E aí ela bateu uma boquinha ali com a Max, ela chamou a Max de traíra, né? E ela falou que não queria saber da Ana Paula, tentou ignorar a Ana Paula, só que esse ignorar é só o que ela tenta passar, porque é Ana Paula na cabeça o tempo todo. Ana Paula alugou um triplex na cabeça de todos eles, que é maravilhoso. Porque eles nem votam na Ana Paula para tentar dizer que não estão nem aí, mas não tira o nome da Ana Paula da boca. Essa é a verdade. E aí a Max bateu, a Max fingiu que não tá, mas você vê na cara que a Max tá para explodir de ódio da Ana Paula. Ela tá para explodir. E eu tenho certeza de ter um ditado bacana que fala assim, não conheça os seus heróis.
porque você pode se decepcionar com eles. E eu tenho certeza que a Max era muito fã da Ana Paula. Tenho certeza. Ela já verbalizou isso dentro da casa, lá no iniciozinho, tentou aproximar da Ana Paula, tentou ser best friend da Ana Paula, mas não deu muito certo. Aí que a mágoa cresce mais, porque o desprezo é pior do que o ódio. E ela percebeu que ela é desprezada pela Ana Paula, então o ódio cresce de um tanto o coração dessa menina. E aí também teve a cena que eu achei que não ia mostrar, né? Porque eles poupam a tia Milena de muita coisa, né? Mas mostrou ali que a tia Milena achou uma garrafa d'água, a Samira falou que era do cowboy, ela roubou a água, disse que não ia beber daquela água que ele bebeu, né? Mas que ia usar para molhar o cabelo dela para pentear, né? Eu entendo, precisa de água para pentear quando a gente tem o cabelo crespo. Mas até agora eles não sabem que foi a Milena que roubou, né? O cowboy chegou ali falando que ele viu que alguém tinha pegado a água dele, mas eles acham que jogou fora. E se o Jonas jogou a Milena no Barrados no Baile por conta da roupa que sujou, imagina se ele soubesse que foi ela que jogou, entre aspas, a água do cowboy fora, né? E aí é nesse momento que o Juliano começa a falar algumas coisas sobre divisão, sobre o que ele acha, o Marcelinho pode ter voltado, que a prova é isso, que a prova é aquilo. E isso tá meio que irritando a Ana Paula. E é coisa à toa. Mas a Ana Paula tá irritada. E aí ela foi falar pra tia Milena que não tá aguentando mais isso, essas teorias, esses achismos, esses disse-me-disse, né? E lá fora, antes disso também, depois mostrou na casa que a tia Milena tem essa mania de limpeza, né? Ela quer limpar a casa inteira. Se ela pudesse, ela quebrava os vidros e ela limpar as câmeras. Ela tava limpando o quarto, né? O Babu lá, e ela pediu para todo mundo subir, falou que ela ia arrumar as camas e tudo mais, e isso meio que incomodou o Babu. O Babu tá incomodado. E aí, onde você vê elas passando e eles falando mal delas, que o grupo tá rachado, não é um grupo unido. Eu acho que quando dizimar o grupo antigo da Sara, sair todas as Mars e ficar um ou dois, talvez, porque o Jonas e o Cowboy são bons de prova, eles podem permanecer mais tempo no jogo, vai acabar rachando esse grupo. E aí você vai ver ali, ó, Ana Paula aguentando. Gente, olha, eu às vezes tinha até um pensamento assim, mas será que a Ana Paula merece ganhar esse jogo, né? Tal, virou favorita tão rápido, a mulher é rica, né? E eu tenho na minha cabeça que isso não é um programa de assistência social, né? Tem que ganhar quem fez um bom jogo, né? Quem conseguiu jogar, quem trouxe enredo para casa. E a Ana Paula não tem como negar isso dela, mas gente, só dela aguentar a tia Milena e a Jordana o dia inteiro, meu Deus do céu, não é fácil não, não é nem um pouco fácil. Mas eu creio que vai ficar ali, ó, as três, e eu só falo que a Chay não se encaixa ali no grupo com as quatro, porque a Milena não gosta dela de jeito nenhum. A Milena odeia a Chay, mas aguenta ali. Então acho que vai ficar as três. Do lado de cá, provavelmente vai ficar o Babu, o Juliano, a Solange e a Chay. Talvez a Gabi acaba se juntando a esse grupinho. E o Juliano Floss, não sei para onde ele vai, porque ele gosta... O mesmo tanto que ele gosta da Ana Paula, ele gosta do Babu. Vão ter que dividir o menino no meio, vão ter que dividir o Enzo no meio. Ou então vão ter que partilhar a guarda. Cada semana ele fica com uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Porque o Enzo tá dos dois lados, né? E o Breno que sobrou também provavelmente deve sair rapidão, que ele não tá em grupo nenhum, ele quase nem tá. E tem também o boneco, né? Que vive dizendo que joga sozinho. Vai ser um largado aí também. É um dos primeiros desse grupo. Na hora que começar a eliminar o grupo, eliminar todos os contrapontos dele do outro grupo, um dos primeiros a vazar, eu creio que é Breno, Cowboy e Gabi. E é o que eu falei pra vocês. Eles ficaram o dia inteiro cogitando o que poderia ser, se Marcelinho voltava, se Marcelinho estava ouvindo, e mandavam um recado pro Marcelinho. E a casa e a produção deu uma brincadinha com eles ali, né? Apagou a luz do quarto, piscou a luz do quarto, o Breno falou pro Marcelinho pra ele dar um sinal, piscar a luz do quarto, e deu uma piscadinha ali no quarto, teve esse negócio da água, né? Aí o Jonas ainda ajudou acordando a casa de madrugada, saiu todo mundo desesperado, né? E aí a Jordana foi bater na porta do quarto perguntando se era ele negou que não, mas depois ele abriu pro Cowboy, e agora no finalzinho da tarde ele abriu pra Jordana também, aí eu tive que fazer janta e jantar, não vi mais
um bom pedaço do Globoplay, fui ver o ao vivo agora. Não sei se ele abriu para mais alguma das meninas, mas eles não queriam abrir por causa da Gabi, porque disse que a Gabi podia acabar soltando pra Chay e a Chay soltar para outro grupo, né? E foi o dia inteiro nisso, falando e refalando e pensando e falando estratégia e armando plano, porque por enquanto até acontecer essa prova do líder vão ser coisas assim vazias, né? Mas elas têm muita certeza que o Marcelinho vai voltar. Ô dó, ô judiação, não vai, menino, já tá aqui fora. Já tá curtindo e já deve estar em alguma parada, deve ter pulado um carnavalzinho gay, eu não tô brincando, mas já foi dar entrevista, já teve com a Ana Maria Braga hoje de manhã, já tomou café. Isso não rola mais não, Marcelinho voltar. E aí, a edição finalizou com a festa do Jonas, coisa que eles falaram muito, que o Jonas queria boteco, mas não tinham certeza, né? A Ana Paula flertou ali com o Jonas um pouquinho antes, pedindo chopp, ele falou que pediu chopp, né? E ele falou que ia escolher a tia Milena, porque ela sujou as coisas do cowboy, né? E a tia Milena foi, e agora o desafio é diferente, né? É um caderno escrito a frase, né? Eu quero muito a festa do líder. Tem uns quadradinhos, aí não dá para perceber, mas tem uns quadradinhos, você não vai poder escrever discursivo que fala, né? Você vai ter que fazer em letras garrafais. Porque cada quadradinho tem o quadradinho do do o quadradinho do espaço, do tem um quadradinho para cada letra. E são 50 páginas. E ela, eu não tô afim de fazer, eu não tô afim de ir pra festa dele, né? Perguntou se ela podia rasgar a página, né? Ela leu ali e não é fácil, não. E se a tia Milena, que é rápido nessas coisas, não fizer, e a bancada é alta, é cansativo. Você escrever discursivamente isso já é difícil, ainda mais em letras garrafais. É um bom tempo. Vamos ver se ela vai querer cumprir, né? O outro ela quis cumprir, mas esse, ela disse que não queria ir pra festa dele, né? E por fim tivemos a festinha ali, foi o bar igual o Jonas disse que queria, né? Acabou sendo a festa do bar, boteco do Jonas, né? E vamos ver o que acontece nessa festa, se vai ter uma tretinha, se vai ter assunto, ou se nós só vamos ter para comentar amanhã sobre a festa do líder, né? E tirando uma dúvida que eu até esperei um pouquinho para começar a gravar, para saber se ia ter o MRV, né? Porque eles cogitaram que tá, pelo Jonas não ter ganhado o líder pela segunda vez, não ia ter o MRV. Eu sabia que ia ter, eu tinha certeza que ia ter, porque é um patrocinador, né? Não é porque ele ganhou que o patrocinador não vai querer bancar a prova. Isso já foi fechado ano passado, que toda festa do líder MRV ia ser o patrocinador, né? Aí eles perguntaram pro Gil, que na maioria das vezes eu achava que o Gil era uma gravação, não, mas o Gil respondeu algumas perguntas para ele. O Gil tava ao vivo ali com eles. E eles perguntou se o Jonas ia ganhar 2 apartamentos, foi até a Ana Paula que perguntou, e o Gil confirmou que não, que era só um apartamento, mas que ele estava mais perto ainda do apartamento dele. Eles só estão cogitando se depois do top 10 se ainda vai ter a festa do líder para ganhar mais apartamentos, e isso é uma coisa que a gente só vai ver quando tiver no top 10, né? Gente, e BBB hoje foi isso. Muitas coisinhas, muita empolgação, muita coisa pode rolar nesses próximos dias, né? E vamos ver o que acontece. Vamos ver como vai ser a provinha do líder amanhã. Vou estar aqui comentando a prova do líder. Quero agradecer muito para quem está vendo os vídeos aí, para quem se inscreveu no canal. Um beijo muito grande, vocês estão me ajudando muito. E vou pedir novamente aqueles pedidinhos básicos, né? Se inscreve, dá um joinha aí, compartilha e se puder dar um comentário, nem que seja um pontinho, um coração, eu já vou curtir, vou deixar um coração lá pra vocês, tá? Muito obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo. Um beijão.